Okay. Boa tarde a todos. Prazer em vê-los aqui na plena sexta-feira, né, que a organização reservou esse dia tão importante, mais um da Semana da Citricultura e da Expo Citrus. Através da pessoa do Dirceu Matos, já agradeço o convite, parabenizo pela mais esse evento. Né? É uma sexta-feira em que o Dirceu e a organização reservou esse espaço tão especial para discutir assuntos tão pertinentes da citricultura no momento decisivo para nós todos que vivemos nessa cadeia produtiva. Faço votos de que sejam bem aproveitados e que vocês, por favor, aproveitem a experiência de quem estará aqui hoje, nos agraciando com a sua palavra e com o seu conhecimento, e anotem as perguntas para que, ao final, a gente possa debater sobre assuntos tão importantes nesse painel de economia e administração dos processos na fazenda. Devo dizer que esse é um tema que me interessa muito, porque tenho debatido junto com o Dirceu e com o Centro, que a feira tem essa origem, não é? Que é de processo produtivo. Então, faço votos que vocês aproveitem bastante. No dia de hoje, na tarde de hoje, nós temos a grata presença do Carlos Dantas, amigo de outras jornadas também, que estará aqui nos agraciando, Leandro Fukuda, a Margarete, sempre esperada os seus conhecimentos com a sua exposição, e também o seu Fadel, que vai trazer aqui um tema tão importante para nós nesse momento, entre outros gargalos, que é relativo à contratação de mão de obra. Então, damos início. Peço aos senhores que, por favor, guardem as perguntas para o debate final. Então, nesse momento, eu convido o nosso querido amigo de outras jornadas, como diz, Carlos Dantas, para a sua apresentação. Carlos, fique à vontade, por favor. Muito obrigado pela presença. Esse microfone aqui, tá? Alô, alô. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Dirceu, pelo convite. Tá? Vou estar falando um pouco aqui sobre planejamento e gestão financeira de empresas citrícolas. O meu objetivo ao final dessa apresentação, deixar para vocês a importância de se planejar financeiramente as empresas, independente do tamanho delas. Tá? Então, foi uma apresentação construída demonstrando, no começo, a importância do planejamento financeiro para a sobrevivência e para a manutenção das empresas no mercado. E depois, mostrando passo a passo os investimentos que podem ser necessários, a estrutura, a criação de uma estrutura, como fazer para se implantar um sistema de gestão eficiente de planejamento numa empresa. Ok? Espero poder atender a esses meus objetivos. Muito bem. Eu sou economista, eu sou pós-graduado em gestão financeira e empresarial, eu tenho 22 anos de experiência nessa área, na área de controladoria financeira de empresas citrícolas. Tá? Então, há muito tempo eu trabalho já com essas atividades. E tenho uma empresa de consultoria agora especializada em gestão financeira de empresas agrícolas. Muito bem. Eu sempre falo que uma empresa, para ter uma ótima gestão, para uma fazenda se sustentar, ela tem que estar alicerçada em 5 pilares, coloco, que é a gestão de produção, a gestão ambiental e social, a gestão de planejamento e financeiro, tecnologia e inovação e comercialização. Eu coloquei a gestão de planejamento financeiro aí no centro apenas para dizer o seguinte: a gestão financeira, ela pode dar suporte para que todas as outras áreas da empresa consigam otimizar todos os seus recursos, consigam trabalhar da melhor maneira possível. Tá? Ela vai gerir o dinheiro dessas empresas e ela vai conseguir com que todas as outras áreas também atinjam os seus objetivos. Então, ela pode proporcionar um equilíbrio para a sobrevivência dessas propriedades agrícolas. Então, eu sempre falo que tem esses alicerces que suportam a gestão
de uma empresa agrícola bem administrada. Muito bem. Rapidamente falando alguns fatores que afetam a gestão de uma empresa que vocês conhecem muito bem. Nós temos fatores externos que afetam a gestão da nossa empresa, ou seja, desde clima, a taxa de câmbio, taxa de juros, doenças e pragas. Existe uma série de fatores externos que o administrador tem pouco controle. Alguns ele não tem controle nenhum. Tá? Eu posso ter um controle sobre o clima fazendo uma irrigação. Isso custa muito dinheiro. Às vezes eu não consigo. Eu posso fazer uma defesa da taxa de câmbio fazendo operações de hedge. Nem todo mundo tem acesso a esses produtos financeiros. Então, esses fatores financeiros que dificultam a gestão e o planejamento de uma empresa, eu tenho que conhecê-los muito bem, tá? Até para me preparar para eles. Eu vou antecipar os riscos. Eu vou agir antes de acontecer. Eu vou deixar de ser reativo, vou ser proativo. Agora, eu tenho fatores internos da minha empresa, esses sim, esses eu tenho controle direto. Esses eu posso atuar. Esses eu tenho que otimizar o rendimento e a atualização deles. Então, nos fatores internos, eu tenho que atuar da melhor maneira possível. Nos fatores externos, eu tenho que conhecê-los e devo me proteger e me antecipar a eles. Como que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso com planejamento. Tá? Quando eu falo planejamento de curto, médio e longo prazos. O planejamento dá para qualquer empresa, independente do tamanho, ele dá visão de futuro. Entenda o seguinte, quando você coloca um pé de laranja no chão, ele vai ter que viver ali, você está contando que ele viva de 18 a 20 anos. E você tem que lembrar que um pé de laranja plantado, ele só vai dar retorno para você depois de, em média, uns 8 anos. Até 8 anos, você está pagando aquele investimento que você fez, em média. Tá? Vai depender muito de contratos, de venda, mas antes de 8 anos você não tem resultado nenhum, você está pagando o investimento. Então, eu tenho que fazer um planejamento, não é uma cultura permanente, não é uma cultura temporária. Então, ao trabalhar com laranja, eu tenho que ter sempre essa visão de futuro, e planejando que eu consigo fazer isso daí. Aqui eu coloquei algumas perguntas que todo o administrador de uma fazenda, de uma propriedade agrícola, devia responder da melhor forma possível, ou pelo menos com a maior assertividade. Ou seja, eu preciso conhecer qual é o meu custo de produção. Qual é o meu custo de produção por hectare, por talhão, por caixa, por pé? Quanto representa a mão de obra, hoje em dia tão difícil, na composição desses custos? Qual a composição, quanto representa os insumos, o transporte, a energia elétrica? Quem tem irrigação sabe disso. Por exemplo, qual que é a minha margem de lucro? O que eu estou tendo de lucro está sendo suficiente para cobrir meus gastos, para fazer, investir nesse crescimento da minha empresa? Qual que é o retorno sobre o capital? Qual é a rentabilidade dos meus investimentos? É muito caro, a gente sabe disso. Plantar laranja é caro. Então eu tenho que saber, eu tenho que conhecer quanto que está me rendendo isso daí. Qual a situação do meu fluxo de caixa? A gente vai falar um pouco mais de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é importantíssimo. Fluxo de caixa que me dá previsibilidade financeira. É eu entendendo o meu fluxo de caixa que eu vou entender se eu tenho condições de continuar por quanto tempo investindo da maneira que eu estou fazendo, se eu vou ter condições de adquirir as máquinas que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo comprar. A previsibilidade financeira é dada pela gestão do fluxo de caixa, que eu tenho que ter. Qual a situação do capital de giro? Quando a gente fala em giro, é aquele dinheiro que permite com que eu faça, que eu pague os meus recursos, os meus compromissos de curto prazo. Eu estou tendo esse capital de giro ou eu estou tendo que pegar dinheiro, às vezes, em banco, tá? Para suprir o meu capital de giro?
E não pegar dinheiro em banco para fazer investimentos que me dê retorno financeiro. Eu tenho que conhecer esse tipo de coisa. Um administrador tem que conhecer. Tá? E é o seguinte, quanto maior eu conhecer a situação atual da minha empresa, hoje, é maior a previsibilidade que eu vou ter dela no futuro. Isso daí é evidente e é claro. Isso tem que ficar claro para vocês. Tá? O futuro tem que ser previsto no caso das empresas. Da mesma maneira que a gente faz uma previsão financeira para a nossa vida futura, ou seja, faz investimentos para a gente, quando aposentar, ou mais para adquirir algum bem, a gente tem que fazer para a nossa empresa também. Tá ok? Então, quando eu estou falando em planejamento e gestão financeira, eu estou falando de duas áreas de uma empresa que trabalham juntas para otimizar e buscam otimizar resultados. Tá? Ou seja, o planejamento, como eu falei, com essa visão de futuro, traçando objetivos que eu estou buscando. A gestão financeira, cuidando do meu fluxo de caixa, cuidando das minhas receitas, dos meus custos, dos meus investimentos, cuidando dos meus estoques. Tá? Outra pergunta que todo administrador deve saber, quanto eu tenho de imobilizado em estoque? Todos sabem quanto que você tem lá no seu almoxarifado, quanto de dinheiro você tem dinheiro parado lá? Quanto está imobilizado de estoque? É um outro valor que vocês também devem ter. Imobilização alta em estoque pode ser uma estratégia, mas também pode ser uma perda de dinheiro. Isso tem que ser avaliado. Tá? Muito bem. Então tem aquela pergunta, ok, mostrou a importância de se planejar, mostrou a importância de se fazer esses controles. Mas por onde eu começo? Ou o que eu faço para melhorar? Por onde eu começo é quem não tem nada. O que eu faço para melhorar é quem já tem alguma estrutura e quer aprimorar. Como é que eu começo fazendo isso daí? Eu coloquei esse slide, é o slide do inventário da Fundecitos do ano passado. Desse ano acho que não saiu ainda. Tá? No ano passado, é apenas para ilustrar, o ano passado nós tínhamos de área de laranja em São Paulo e no sul de Minas, o Triângulo, 397.529 hectares. Tinha 5.134 propriedades produtoras de laranja. O tamanho médio das fazendas de laranja, médio, 77 hectares. Se vocês olharem aqui do lado, vocês vão perceber que 86% das propriedades, elas estão entre 1 e 100 hectares. Então, percentualmente, a grande maioria dessas 5.134 propriedades são pequenas ou médias propriedades, são pequenas propriedades. 1% apenas está acima, está acima de 1.000 hectares. Ok? E o que isso aí tem a ver com planejamento financeiro, gestão financeira? Apenas para ilustrar para vocês, independente do tamanho da empresa, tem que se ter planejamento e controle financeiro. As grandes empresas, esse 1% ali, a grande maioria tem. Faz de uma maneira ou outra, algumas bem feito, outras não tão bem feito, mas já tem algum controle. A grande maioria de pequenas e médias tem um controle pequeno. Algumas nem fazem. Tá? Então, a importância de todas fazerem é importante para a sobrevivência no mercado, desse mercado tão complexo. E eu começo por onde? Aqui eu elenquei algumas coisas para demonstrar como que eu começo a fazer isso. Qual é a importância? Muito bem. Primeira coisa que eu preciso ter para começar a fazer um sistema ou implantar na minha empresa um sistema de planejamento e gestão financeira. Primeira coisa, eu preciso estar convicto que eu preciso daquilo. Ou seja, que os custos e o benefício vai ser muito maior do que os custos que eu vou ter. Então, essa convicção da direção ou do administrador, de quem gerencia, tem que estar clara da necessidade. Senão, é muito difícil você conseguir terminar a implantação. Outra coisa,
eu tenho que fazer um diagnóstico da situação atual da minha empresa. O que eu tenho de controle financeiro? Algumas empresas já têm alguma coisa, né? Outras não têm. Eu tenho que saber o que eu tenho para saber de onde que eu vou partir para fazer o controle financeiro da empresa. Uma coisa importante, um sistema de planejamento e financeiro, ele não precisa ser implantado todo de uma vez só. Ele pode ser implantado por etapas. Tá? Então, se eu não tenho nada, eu tenho algumas coisas, eu posso começar de um nível mais alto. Você vai descendo os níveis, você vai implantando as demais etapas, gradualmente, porque automaticamente, conforme vocês forem conhecendo a gestão da sua empresa, vocês vão ter necessidade disso. Vocês mesmos vão querer conhecer cada vez mais. Então, não precisa implantar tudo de uma vez. E uma outra coisa importante, alguém tem que ser responsável por gerenciar esse sistema. Nas grandes empresas, às vezes tem departamentos, tem alguns setores que cuidam disso. Nas pequenas empresas, normalmente vai ter que ser o proprietário mesmo, tá? Ou alguém que auxilie o proprietário, mas tem que ter uma pessoa responsável. Senão, eu já falo por experiência, não funciona. Vocês não conseguem implantar isso de uma maneira eficaz. Tá? Alguém tem que ser responsável por gerir isso daí. Ou o próprio proprietário, ou numa empresa maior, algum departamento. Então, isso são condições importantes, tá? Para se implantar esse sistema. Quais são os investimentos que eu faço para se implantar um sistema de planejamento financeiro? Muito bem. Eu posso adquirir um ERP. Existem vários no mercado, custam um dinheirão, né? E chegam lá e implantam para vocês. Eles chegam no sistema, implantam. Para fazer isso, normalmente a sua empresa tem que estar estruturada, tem que ter departamentos de TI, tem que ter alguns departamentos que auxiliem nessa implantação. Então, normalmente, quem implanta isso daí são empresas maiores. E assim mesmo, não são implantações fáceis. Não se iludam, por experiência. A venda de um ERP na sua fazenda é fácil eles venderem. A implantação depende muito da estrutura interna. Se vocês não tiverem uma estrutura interna focada na implantação do sistema, mesmo assim não sai. Ou vai demandar muito tempo para ser implantado. Tá? Existem vários no mercado disso. Ou você pode implantar um sistema com planilhas Excel. Já vi muitos ser implantado. Normalmente se começa a implantar com planilhas Excel. Ela tem a segurança de uma ERP já funcionando bem? Não tanto. Mas, na minha experiência, vale a pena começar a desenvolver planejamento, se você não tem alguma coisa, pela planilha, porque ela vai tomando a cara que a empresa gosta de entender as suas operações, os seus resultados. Então, por planilha Excel, é possível montar alguns sistemas, desde complexos até mais simples, para se começar a trabalhar com planejamento e gestão financeira. E se não tem nada disso, não impede de você, caderno, lápis, papel, borracha, você começar, isso estou dizendo aqui, nas menores, né, nas pequenas empresas, dá para se começar aí. A Fundação Solidariedade, que tinha um stand aí, eles têm várias planilhas, né, que auxiliam o pequeno. Simples até de trabalhar, que vale a pena dar uma olhada, o pequeno produtor dá uma olhada nessas planilhas que estão disponíveis lá. Tá? Que você pode ou preencher a planilha ou o próprio caderno para vocês. Então, não é a questão financeira de quanto vai custar o investimento que você não vai, pelo menos, começar a trabalhar com planejamento e controle. E uma outra coisa, aí você vai precisar ter o tempo daquele gestor que eu falei que precisa lá atrás. Para quê? Para executar, analisar e divulgar. Complexo. Sem isso aqui, se você não tiver esse tempo, vocês vão ter uma série de números lá, uma série de informações que criaram uma burocracia e não usaram. Não otimizaram, não usaram toda a informação que aqueles dados podem dar para vocês. Ou seja, eu sempre falo, os números, eles contam histórias ótimas, desde que você aprenda a ler, que você insista em entender aquilo ali. Ele conta a história da sua empresa, tá? Mas você precisa ter esse gestor para analisar,
fazer os fechamentos e para divulgar. Tá? Senão é mais um trabalho que vocês vão fazer e não vão estar utilizando. Quais são os passos básicos? Esses passos básicos aqui eu organizei de uma forma que, na realidade, é mais na elaboração da organização da propriedade. Quem não tem, por exemplo, quais são os passos básicos que eu tenho que fazer para organizar a minha propriedade, para ter um sistema de gestão? Esse é o primeiro passo. Grandes empresas não têm esse problema. Pequenas empresas têm muito esse problema. E não são só empresas agrícolas, tá ok? Ou seja, uma empresa, essa separação entre empresa e família. Uma empresa ela tem que gerar recurso financeiro. Tá? Uma parte desse recurso financeiro, tem que se retornar para a própria empresa, tem que ficar na própria empresa. Ou seja, é a sobrevivência da empresa. E uma outra parte vai para a família, via prolabore, via dividendos anuais. Então, essa separação é fundamental. Pequenas empresas têm esse problema. Então, a primeira coisa que tem que se fazer nesses passos que eu estou dando é essa separação entre uma coisa e outra. No momento que vocês misturam família e empresa, gera os recursos voltam e mistura com a família e com a empresa. Gera os recursos volta aqui. Os recursos ficam gerando. Isso daqui é o descontrole da propriedade. Esse é o primeiro passo para vocês irem aqui, vamos dizer, à falência ou à perda da terra. Tá? O que provoca isso daqui? Gastos excessivos que vocês não sabem aonde foi, se foi aplicado na terra ou se foi aplicado em alguma coisa da sua família. Baixa lucratividade, exatamente por causa disso. Aumento do endividamento, vocês vão tomar financiamento para cobrir, às vezes, algum tipo de necessidade que foi causada, que vocês não sabem se foi para a família ou foi para a empresa. Às vezes com taxas de juros muito mais altas aqui. Redução de tratos culturais, vocês vão deixar de fazer algum trato lá na cultura, que é fundamental da sua atividade, porque não tem recurso, eu vou reduzir, vamos dizer, a adubação. No caso, porque eu gastei dinheiro com uma outra atividade que eu nem sei qual é. Então, essa separação é importante para você. A primeira coisa que tem que se fazer nas pequenas e médias empresas que tem mais esse problema. Isso não é um problema apenas em empresas agrícolas, hein, pessoal? É só ver a quantidade de pequenas empresas que quebram em menos de 5 anos no Brasil. Tá? Um outro passo para quem não tem isso. Outra coisa que tem que ser feita é a criação de um cadastro. Toda empresa precisa ter um cadastro único. Tá? Ou seja, nesse cadastro, você tem que ter data de plantio, área que vocês plantaram, número de talhão, número de plantas, variedades, porta-enxertos. Isso daí vai dar um conhecimento, é um mapa da fazenda que vocês vão ter. E esse cadastro tem que ser atualizado anualmente. Agora, com o greening, que tem erradicação, algumas coisas, você tem que ir atualizando esse número de planta. Isso daqui é importantíssimo, é o mapa da fazenda que vocês vão ter. Então, quem não tem que providenciar um cadastro. Exatamente, inclusive conhecer a idade das plantas que vocês têm lá. Aqui é uma situação difícil, esse é difícil. Isso daqui tem que se tornar uma cultura na empresa. Ou seja, desenvolver rotina de informações operacionais, apontamentos. Isso é algo que tem que se tornar cultura. É difícil no começo. Ou seja, toda atividade realizada no campo, ele vai gerar um apontamento, que vai gerar uma informação, e os gestores vão tomar decisões em cima dessas informações. Correto? Ou seja, a decisão, a qualidade da gestão da decisão vai ser em cima da qualidade dos apontamentos. Difícil isso? Difícil se tornar uma cultura, mas eu tenho toda a atividade realizada, qualidade dos apontamentos, qualidade da informação, qualidade da gestão e foco na melhoria contínua desses dados. Quem nunca fez esse tipo de apontamento vai perceber que no começo tem muitos erros de apontamento, até porque você tem que treinar quem está apontando isso de uma forma correta.
Então, por isso que eu falo, a melhoria contínua tem que ser avaliada para isso gerar informações melhores. Ou porque, dados ruins, informações ruins, decisões ruins. Tomar decisão em cima de informações ruins, vocês vão gerar, a gestão vai ser ruim também. Então, esse cuidado tem que se ter. Difícil? Eu acho que um dos mais difíceis é criar essa rotina de apontamento. Mas tem que se tornar uma cultura para a empresa. Sem os apontamentos, vocês não têm as outras informações. Ok? E o que tem nesses apontamentos, rapidamente? Data que você está fazendo as atividades, quem está fazendo, atividade que está sendo realizada, identificação da área onde está sendo realizada, o registro dos tempos de máquina que eu estou trabalhando, quantidade de insumos, se estou colhendo a quantidade de fruta colhida naquela área. Esse é um relatóriozinho básico que a gente precisa ter para ter as informações necessárias para tabular os dados na sequência. Outra coisa importante também, talvez no começo não precise, mas isso é algo importantíssimo, você setorizar a empresa. Ou seja, tem que conhecer exatamente onde é a minha área de produção, quais são os talhões que eu tenho na minha área de produção, onde é a minha área de formação, o que eu tenho de reserva lá. Por quê? Porque eu quero chegar num nível, depois de um tempo, que eu quero avaliar os custos desses talhões aqui, tá? Eu quero saber as atividades que foram feitas nesses talhões. Mesmo que você comece, como eu disse, não precisa implantar tudo de uma vez no sistema, pode ser em degraus, mesmo que no começo você atue apenas no global. Eu começo a apurar apenas a área de produção total. Mas você já deve colocar naquele cadastro isso daqui, porque você vai sentir necessidade desses controles. Ok? Uma outra coisa, vocês estão vendo que eu estou criando uma série de regras aqui, que é para estruturar em uma empresa, tenho 5 minutos só, para estruturar a empresa para poder implantar o sistema de gestão. Dividir a empresa em departamentos e centros de custos. Departamento é a unidade administrativa, ou seja, se você está produzindo laranja, você tem um departamento de campo lá. E dentro do departamento de campo eu tenho formação, tenho produção. Tá? Se eu tenho uma estrutura administrativa, eu tenho talvez departamento financeiro, tenho um departamento pessoal. Se eu tenho uma área mecanizada, eu tenho que dividir a empresa para saber exatamente aonde eu estou levando essas operações. Tenho que criar um controle que a gente chama de plano de contas, nem se for básico. Todo mundo deve ter. Quem tem contabilidade interna tem, quem faz contabilidade externa, o contador lá tem. Tá? Então, porque são nessas contas que vão ocorrer as movimentações financeiras. Então, eu tenho que criar esse plano de contas. Aquelas informações anteriores são passos que vocês têm que construir para estruturar um sistema de planejamento de gestão. Sem esses passos, é muito difícil vocês conseguirem fazer isso. E quais são as ferramentas de gestão? O assunto é bem grande, mas eu vou tentar resumir. Eu falei lá no começo que uma fazenda otimamente administrada ou gerida, ela se sustenta em 5 pilares. São esses que eu mostrei aqui para vocês lá no começo da apresentação. Só que existe um alicerce aqui. Esses 5 pilares, eles se sustentam por um contínuo aperfeiçoamento deles. Tá? E eliminação de desperdícios. O aperfeiçoamento é tanto. Hoje em dia, inclusive, com o desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que, de pesquisas, as coisas têm que ser continuamente aprimoradas. Tá? Então, e um dos recursos bons para fazer isso, uma das ferramentas boas, uma das melhores ferramentas que a gente tem para fazer isso, é um sistema de custo bem feito. E eu aqui não estou falando de um sistema de custo contábil, tá? É um assunto longo, mas eu estou falando de um sistema de custo por atividade, um sistema de custo gerencial, para atuar gerencialmente. Tá? Um sistema de custo gerencial, ele tem que ser construído, eu coloquei aqui em 5 etapas, ou seja, começando lá no negócio nosso, que a gente está falando que é laranja,
Ou seja, eu posso apurar o custo nesse nível macro aqui, ó. Qual é o custo da minha caixa de laranja? Como eu posso apurar os custos nos processos, ou seja, dentro do negócio laranja, eu tenho um processo de formação, eu tenho um processo de produção, eu tenho um processo de colheita, eu posso ter um processo de viveiro, tem várias coisas que eu posso ter mais aqui, tá? Dentro desses processos aqui de formação e produção, eu tenho operações que ocorrem lá dentro. Por exemplo, eu pus duas aqui, adubação e pulverização. Existem vários tipos de pulverização dentro de uma empresa. Apurar o custo das atividades, por exemplo, atividade de adubação, qual? Química mecanizada. Qual a pulverização? Pulverização de leprose. Onde ocorreram essas atividades? Em que talhão? Tá? Então, eu tenho que avaliar o custo nesses níveis, de cima para baixo e de baixo para cima. Você vai falar assim, mas eu não tenho condição de fazer nesse momento. Volto àquela questão. As coisas podem ser construídas em degraus, aos poucos. Se você não tem, começa por aqui. Está ótimo. Ó. Vou apurar o custo da laranja. Depois eu começo a apurar quanto foram os meus investimentos em formação, o CAPEX aqui, e os em produção. Tá? Mas esse é um sistema de custo construído de forma gerencial, tá? Que é importante. E o orçamento. O orçamento aqui, algumas definições de orçamento, que é um processo crítico, né, que é um plano financeiro detalhado, que é um modelo de programação de atividades, que é uma forma de planejar e coordenar as operações. O importante do orçamento, para mim, é isso aqui, ó. É a harmonização das atividades e coordenar esforços. Quando você faz orçamento, a equipe toda, ou toda a empresa, sabe para onde está andando. Tá? Está unido os esforços. Eu tenho convergências de objetivos, eu construo compromissos de formalização com as metas da empresa, eu avalio o desempenho, eu reduzo o desperdício. Ao reduzir desperdício, eu aumento a rentabilidade. Então, o orçamento é um projeto, é um plano que todos nós devemos investir para fazer as vantagens da ferramenta de gestão financeira. Quando eu falo em orçamento, tem que fazer orçamento de venda, das operacionais, administrativos e de investimentos. E, por fim, vou falar do fluxo de caixa, como eu falei antes. O Gitman é um estudioso, é um professor, com vários livros na área de administração financeira, que ele fala o seguinte: os fluxos de caixa são como o sangue que corre pelas veias da empresa. Da mesma maneira que você vai no médico e faz um exame de sangue, ele detecta uma série de doenças, se você pegar um fluxo de caixa e analisar, você vai ter que detectar as doenças que essa sua empresa está tendo. E o que você tem que fazer para curá-la, para tratá-la. Quando falo de fluxo de caixa, sempre fluxo de caixa a gente está falando só de entrada e saída de dinheiro. Tá ok? Não confundo, às vezes, com faturamento. Às vezes a pessoa tem um faturamento de determinada quantidade de venda, só que o dinheiro não entrou de uma vez, entrou parcelado. Fluxo de caixa é entrada efetiva e saída efetiva de dinheiro. Fazemos fluxo de caixa operacional, de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos. Ele que vai dar essa visão para a gente. Importância do fluxo de caixa, no caso da área de citros, é a sazonalidade das entradas e saídas. Elas acontecem, às vezes, em momentos diferentes. Por isso que é importante fazer o fluxo de caixa, para saber exatamente como é que anda o meu dinheiro na empresa. Às vezes eu tenho que comprar insumos, pagar antes do que receber a venda da laranja, por algum motivo. Tá? Então, isso daí é importante, cuidar da sazonalidade. Outra coisa é a periodicidade. Você tem que trabalhar com fluxo de caixa anual, mês a mês, é o fluxo de caixa orçamentário. E sempre trabalhar com 2 anos seguidos, isso é o ideal. Algumas empresas trabalham com 5. E os próximos anos trabalham com ele consolidado, anualmente, para ir tendo uma ideia desse desempenho. Muito bem, concluindo, acho que o tempo está dando, né? O implante do sistema de planejamento de gestão financeira é o seguinte: o que ele possibilita? Primeiro, essa é a conclusão. Assim que você implantar, que você tenha uma visão mais clara de suas finanças, um maior controle financeiro, que você antecipe os desafios que a sua empresa vai ter e as oportunidades de negócio, isso é uma coisa importante. Melhore a eficiência operacional da empresa, você vai começar a descobrir
onde está o dinheiro está indo para o ralo, vamos dizer assim, traduzindo. Onde você está perdendo, onde você é ineficiente na sua operação. Às vezes lá no campo, às vezes você acha que você é muito bom nas operações de campo. E às vezes não é tão assim, às vezes tem algumas surpresas que não são tão claras, e você vai identificar e vai trabalhar para melhorar nisso daí. Tá? Otimiza os resultados de investimentos. Os investimentos são muito altos. Antes de fazer o investimento, você tem que fazer análises. Você tem que pensar nos investimentos. Existem formas de fazer isso. Antes de se plantar laranja, ou antes de se adquirir uma máquina nova, ou antes de implantar um sistema de irrigação, algumas contas têm que ser feitas, você tem que avaliar isso daí. Tá? Como eu falei, são coisas de longo prazo. Enfrentar crises no setor, claro, se você tem um caixa preparado, você consegue enfrentar as crises maiores, né? Quando teve a guerra na Ucrânia, ninguém estava esperando talvez um aumento tão significativo dos insumos. Quem estava com caixa um pouco mais folgado suportou muito melhor do que quem já estava endividado. Tá, ok? Então, você consegue suportar muito melhor. E, consequentemente, isso daí você maximiza os seus lucros. Tá, ok, pessoal? Então, eu espero, é um assunto longo, às vezes meio complexo, que demanda muito mais tempo, mas eu espero, pelo menos nessa meia hora, ter despertado a curiosidade e o interesse em vocês em planejarem e terem a importância de se fazer um planejamento financeiro e o controle das empresas agrícolas, independente do tamanho delas. Viu, pessoal? Obrigado. Obrigado, Ângelo. Agradecer o Carlos Dantas, né, em compartilhar as informações acolhidas durante tanto tempo, tanta experiência, né? E certamente isso está no dia a dia de cada um de nós que temos aí as propriedades rurais.